Olá, sou aluno formando Carlos Cordeiro da Luz Marques, aluno da melhor IAD do Brasil, Unicesumar, e estou aqui hoje para apresentar a aula que foi nos proposta. Esta aula nós vamos falar sobre mito, e o título desta aula é um título muito interessante que diz: o que é mito? Pois bem, meus queridos alunos, nós vamos estudar agora. Eu vou passar alguns exemplos para vocês, alguns apontamentos e algumas referências sobre este assunto tão falado, tão comentado, que é o mito. E hoje nós vamos estudar este tema fascinante, essencial para a compreensão das religiões. O mito não é uma mentira, como muitas vezes se pensa. Na verdade, ele é uma narrativa muito profunda, cheia de significados, que revela verdades espirituais, culturas e existências, como nós vamos entender juntos o que é mito. A sua função e comparações entre mitos é a importância que ainda tem no mundo contemporâneo. E passando aqui, nós vamos falar agora sobre sobre a definição de mito. Pois bem, vamos lá, meus queridos alunos. Segundo o nosso livro Base de Estudos das Religiões, do ano de 2017, o mito é uma narrativa de acontecimentos sagrados que ocorreram em um tempo primordial, ou seja, antes da história humana já existia-se mitos. Ele explica as origens das coisas, dos costumes, das leis, e revela verdades espirituais muito profundas. É uma epifânia, uma revelação do sagrado, e não nasce da imaginação de uma pessoa só. Então o mito ele não nasceu da imaginação de uma única pessoa. Perceba que ele foi trabalhado em um conjunto. É um relato simbólico, transmitindo, que conserva, interpreta e atualiza verdades fundamentais. Portanto, queridos alunos, mito não é uma fábula ou uma ficção, mas é uma forma de dar sentido à existência humana diante dos mistérios da vida. Pois bem, continuando a nossa aula, o segundo ponto, vamos falar agora sobre a função dos mitos. Mas para que serve o mito? Para que serve um mito? O mito ele tem várias funções fundamentais na nossa vida cotidiana. Primeira função, cosmogônica, explica a origem do mundo e da vida. A segunda função do mito, sociológica, dá fundamento às normas sociais e às leis e costumes. A terceira função do mito é a psicológica, que ajuda o ser humano a lidar com o medo, a morte e o sofrimento. A quarta função do mito é a pedagógica, ensina valores e moral à nova geração. A quinta função do mito é ritualística, da base simbólica para os rituais religiosos. Em resumo, mito organiza o pensamento humano diante do mistério e do sagrado. Agora, queridos alunos, nós vamos falar sobre a mitologia comparada. Agora nós vamos comparar dois exemplos de mitos. Um da Bíblia e o outro da mitologia grega. Pois bem, vamos lá. Na tradição bíblica, temos o mito da criação em Gênesis capítulo 1 a capítulo 3. Deus cria o mundo em 6 dias, forma o ser humano
em sua imagem, e com Adão e Eva temos a explicação para a origem da humanidade e também do pecado. É uma narrativa com profunda carga teológica e simbólica. Na mitologia grega, temos o mito de Prometeu. Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega aos humanos, como punição, acorrentando e torturado, acabando-se então acorrentado e torturado por Zeus. Esse mito explica a origem da civilização e do sofrimento como consequência da busca pelo conhecimento. Ambos os mitos falam da origem, falam da desobediência, falam da punição, falam também da sabedoria, ainda que em contextos religiosos diferentes. E já estamos chegando no final da nossa aula. Para complementar aqui, vamos falar um pouco agora sobre a relevância contemporânea do mito. Será que o mito ainda é necessário nos nossos dias de hoje? A resposta é sim. Mesmo com todo o avanço da ciência e da tecnologia, o mito ainda nos ajuda a entender o mundo, a cultura, a política e até a fé. Por exemplo, os filmes de super-heróis, como Superman, Mulher Maravilha, Thor, são mitos modernos. Eles falam de origens, missão, sacrifício, combate entre bem e o mal, assim como os antigos mitos falavam. Na religião, os mitos ainda estão presentes nos rituais, nas liturgias, nos símbolos, nas parábolas, nas tradições. Então, queridos alunos, estudar o mito é compreender a alma das culturas e das fés. Para nós concluirmos esta aula, nesse dia, para encerrar, o mito, ele é uma narrativa simbólica e sagrada que explica o mundo, estrutura a sociedade e alimenta a fé. Ele está presente nas religiões, ele está presente nas culturas antigas e também modernas, e continua sendo fundamental para entendermos o ser humano e a sua busca por sentido. Espero que essa aula tenha te ajudado a compreender a profundidade do tema. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula.